Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas a mais um Poderosas Podcast Feminino. Hoje eu trago a minha convidada especial, Paola Tucunduva. A Paola, ela tem mais de 30 anos de experiência empreendedora. Ela é coach, mentora de negócio, palestrante e professora nas mais importantes faculdades do Brasil. Ela já foi indicada e finalista de prêmios como o Woman Business Award em 2008 pela ONU e Mulher de Negócio em 2009 pelo Sebrae. Ela esteve à frente da Rotovic, que é uma empresa familiar, lavanderia industrial, por 17 anos. E agora, mais recentemente, há mais ou menos 6 anos, foi para a Flórida desbravar o mundo nos Estados Unidos. Ela ainda continua como coach e mentora, mas agora ela também é líder do grupo bastante expressivo, o grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Sul da Flórida. A minha admiração pela Paola já vem de muitos anos. Ela já tem mais ou menos aí uns 20 anos, quando eu resolvi fazer uma formação em empreendedorismo. Foi através do Empretec, uma formação do Sebrae, em que eu conheci a Paola. Ela foi minha professora, ela foi a minha formadora. Depois disso, ela já foi minha cliente, porque ela teve um programa de entrevista chamado Programa Alma do Negócio. E agora, quem entrevista sou eu, e eu tenho uma enorme satisfação de apresentar a Paola aqui no Poderosas. Paola, seja muito bem-vinda. Obrigado por participar aqui do programa. Obrigado por aceitar o convite para partilhar algumas histórias suas. E agora eu quero saber o seguinte. Vou começar já assim. Quero que tu me conte quem é a Paola fora do contexto empresarial. Me conta um pouquinho. Bibi, que delícia estar aqui com vocês, muito feliz com esse reencontro virtual, né? Ligação Miami e Lisboa, é muito gostoso estar falando com você. Eu sou a Paola, casada com o Roberto há 32 anos, mãe do André, do Matias e da Carol, uma mulher muito feliz, muito realizada, que atingir assim todos os sonhos e metas que eu tive na minha vida e tenho a satisfação de hoje poder olhar para trás, né? Aí no meio dessa vida, estou com 55 anos e senti uma satisfação muito grande por tudo que eu construí ao longo dessa jornada e dessa caminhada, com muitos desafios, muitos aprendizados e muitas conquistas e uma gratidão muito grande por poder ter chegado até aqui, olhando para trás e ter tanta felicidade e realização, e vamos dizer assim, uma mudança de país que não é uma coisa fácil, ainda mais depois dos 50 anos de idade, é mais difícil ainda, porque, vamos dizer, você já não tem mais tanta energia para uma série de coisas, né? Como você, por exemplo, você mudou de área, fez uma nova formação, né? Reconstruiu tudo, claro que nunca é tarde, mas confesso para você que não tenho mais coragem de voltar para os bancos da faculdade, para me reinventar nesse nível aqui. Então, é uma reinvenção diferente, mas é muito gostoso poder olhar aí para os próximos 50 anos com novos sonhos e muitos desafios, porque eu adoro desafio. Sim, nós nos conhecemos numa época, né, em que a Rotovic passou por grandes altos e baixos, né? Eu não sei, eu lembro disso como foram momentos muito importantes em termos de mudanças e oscilações no mercado e houveram diversas situações e não só dentro da Rotovic, mas sim na tua vida, né? Que eu sei que foram de momentos muito estresse, não é? E
E desde ali, assim, que nós tivemos depois do programa Alma do Negócio, nós tivemos um pouquinho separadas, um pouquinho longe, né? Mas eu continuei sempre acompanhando e via sempre, pronto, a Paola lá dando um passinho a mais, um passinho à frente, dois atrás, dois à frente, um atrás, e assim ia sempre construindo degrau a degrau, né? Mas eu sei que muitas outras coisas devem ter passado e eu queria descobrir, ou queria que tu mostrasses para as outras mulheres como é que foram esses momentos, né? O que de fato, passando superficialmente, o que aconteceu e como é que tu conseguiste dar a volta, né? Porque não é fácil. Eu sei de situações da tua vida em que não foram nada fáceis. Por isso, assim, qual foi o teu segredo para isso? Realmente eu enfrentei grandes desafios na minha vida. Acredito que como todas as mulheres que estão nos ouvindo agora, né, cada uma com a sua história, a gente enfrenta muitas dificuldades e muitos desafios, e que eu já vou resumir aqui quais foram os maiores. E é interessante porque assim, né, não é à toa, eu tô preparando e vou dar uma aula no canal do meusucesso.com, que é uma plataforma do Flávio Augusto sobre conteúdo para empreendedores do Brasil, né, sobre inteligência emocional. E eu acho que esse é vamos dizer assim, o pilar fundamental para a gente conseguir enfrentar todos esses desafios que a gente tem na nossa vida, né, Bibi? Vamos dizer, eu trabalhei com meu pai durante 10 anos na lavanderia, então aprendi muito com ele. Eu nasci na lavanderia, meu pai fundou a lavanderia no mesmo ano que eu nasci, e foi um sonho poder trabalhar com ele depois. Trabalhei 10 anos, até que eu comecei a querer voar meu próprio voo, fazer as coisas do meu jeito, e convenci meu pai a me vender um pedacinho, um departamento da lavanderia, uma parte pequena da lavanderia dele. Ele concordou, e no ano 2000, então, eu falo que eu comecei a minha carreira solo na lavanderia industrial, focada na Rotovic. No início, meu pai até era sócio, aí depois, com o tempo, eu fui comprando a parte dele. Mas os desafios começaram logo no início. Logo que eu comecei, eu consegui um prédio muito bom, um pouco mais afastado na cidade, lá em São Paulo, mais na periferia, e para poder fazer toda a estrutura que eu sonhava para aquele negócio. E comecei em março do ano 2000. Eu lembro muito bem aquela realização de ter sido capaz de encontrar um prédio, de preparar, de fazer uma mudança de uma planta industrial como uma lavanderia, que tem muito equipamento, instalações complexas, sem parar de atender nenhum cliente em nenhum momento, e fiz eu coordenando a equipe. Meu pai, nesse momento, estava focado em outras coisas. Isso me trouxe uma realização muito grande. E aí eu comecei, tudo indo muito bem. Quando chega no dia 15 de dezembro daquele primeiro ano, eu recebo uma ligação do que na época era o nosso maior cliente, uma grande indústria automobilística em São Paulo, me informando que, apesar de, vamos dizer assim, a empresa do meu pai já atendê-los há 20 anos, a partir do dia 1º de janeiro, a gente não seria mais o prestador de serviço deles. E nessa época, ele representava 30% do meu faturamento. Então, você ter uma empresa que perde 30% do faturamento com um aviso de 15 dias é muito difícil, porque você não consegue enxugar o custo nessa velocidade. Você não liga para o dono do prédio e fala: reduz o meu aluguel porque eu perdi um cliente. Não interessa, o cara fala: se você não pagar, você libera o espaço que eu tenho outra pessoa para alugar o prédio. Então, eu entrei numa fase financeira muito difícil, de muitos prejuízos, e foi uma luta. Nós levamos, meu marido, nessa época, veio me ajudar para enxugar os custos, levei uns 2 anos, mas nisso a gente tinha criado muitas dívidas, então o que pagava de juros em banco era muito dinheiro.
Até que meu marido ajudou, a gente conseguiu chegar num ponto em que a receita era suficiente para pagar as despesas, mas não os juros daquela dívida. Então, nessa hora, eu falei: já sei, eu tinha um pequeno imóvel em São Paulo, eu resolvi vender esse imóvel e ainda fiquei feliz que o dinheiro do imóvel era exatamente o suficiente para pagar toda a dívida. E aí a gente reconstruir, voltar a crescer, conseguir, né, recuperar financeiramente, reconstruindo tudo. Até compramos um outro apartamento maior alguns anos depois, e muita dedicação, as coisas iam indo muito bem. Meu marido trabalhando comigo, que era uma novidade, a gente nunca tinha trabalhado juntos até então. Eu brinco que esse é um capítulo à parte, né? Trabalhei com meu pai a vida inteira, aí depois trabalhar com meu marido foi muito diferente do que trabalhar com meu pai, e uma experiência muito rica, muito interessante, mas desgastante, porque a gente tem personalidades muito diferentes. E aí eu falei: ai, quer saber de uma coisa? Eu vou. A gente sempre sonhou em ter um terceiro filho, eu vou engravidada. E ele brincava comigo, a gente tinha 2 meninos, que a terceira ia ser uma menina. Eu falei: ah, vamos lá, vai. Eu engravidei da Carol e foi uma menina mesmo. Ela nasceu em março de 2004. Estava tudo indo bem. Eu falei: dessa vez vou tirar 6 meses de licença maternidade, vou ficar tranquila, vou curtir a vida. É bom que tira um pouco, né, o desgaste das discussões e das diferenças do dia a dia. E mal sabia eu que Deus estava programando aí para nós, no dia 16 de maio, Carol tinha 2 meses de vida, era um domingo, nós estávamos em casa, num domingo à tarde, fazendo um churrasco com a família, quando a gente recebe uma ligação às 5 horas da tarde, que a lavanderia estava pegando fogo. Era um galpão de 2.500 metros quadrados, cheio de roupa muito suja de óleo graxo, muito produto químico, muito tecido. Então, foi muito, muito difícil. Meu marido chegou na empresa antes dos bombeiros, naquela época não tinha Google Mapa, não tinha nada disso. Ele no caminho viu os bombeiros perdidos do outro lado da estrada, e os bombeiros chegaram e a gente não sabe explicar como. Eles não conseguiram pegar a água que tinha. A nossa caixa d'água era uma caixa d'água gigante, porque uma lavanderia, mas os bombeiros não conseguiram usar a água que estava na caixa d'água, e aí teve que vir um caminhão-pipa de regiões muito distantes, porque as televisões já estavam avisando o incêndio, era um incêndio muito grande. Ele foi controlado à 1 da manhã, queimou todas as máquinas, todas as roupas que estavam em processo, foi. E você ficar do lado de fora olhando tudo aquilo, e eu nessa hora, eu acho que é aí que vem a inteligência emocional, né. Eu podia sentar, chorar e me desesperar, mas eu e meu marido, a gente só conseguia pensar uma coisa: "Como que nós vamos atender os nossos clientes amanhã?". E Uau! aí, a gen é claro que no dia seguinte as roupas não estavam lá dentro da lavanderia, elas já estavam dentro dos carros. Então nós mandamos os motoristas: "Vocês vão fazer entrega, recolham as roupas sujas, e se alguém perguntar alguma coisa, fala para não se preocupar que nós vamos dar um jeito". Como eu sempre fui muito relacionada no segmento de lavanderia, a gente, durante o incêndio, as pessoas vendo na televisão já sabia que a gente, começaram a ligar, concorrentes, oferecendo nos ajudar. Nós tocamos uma lavanderia 1 semana, sem uma máquina de lavar roupa, mandando roupa lavar em lavanderias concorrentes nossas. Teve uma que ofereceu a unidade dela à noite, porque eles tinham lavanderia durante o dia. A gente mandou os nossos funcionários nessa lavanderia, passavam a noite inteira lavando a roupa para entregar no dia seguinte. Por isso que eu digo que empresa são feita de almas, das pessoas que estão na empresa, né, porque você conseguir tocar uma empresa, você vê que sem as pessoas eu não teria feito isso. E aí a gente, ao pouco a pouco, foi reconstruindo, surgiu a oportunidade da gente adquirir uma lavanderia perto de São Paulo, que estava pronta para funcionar, e comecei a trabalhar de lá, até reconstruir a lavanderia, e vamos dizer, claro, muitas dificuldades
dificuldades financeiras, a gente tinha seguro, mas a gente nunca imagina o quanto vale aquilo que a gente tem, então o seguro não é suficiente para cobrir todo o prejuízo, mas a gente foi reconstruindo, voltamos a funcionar a todo vapor e as coisas foram fluindo, acontecendo. Nesse meio do caminho, eu fui me apaixonando pela área de treinamento, de desenvolvimento de pessoas, de dar aulas, e aí então fui ampliando minha ação, meu trabalho. Meu marido foi concentrando na lavanderia e as coisas, graças a Deus, voltaram para o eixo e a gente voltou a trabalhar bastante e poder ter muitas realizações e muitas conquistas. Até que em 2013 a gente viveu o maior desafio, maior dificuldade da nossa vida, quando a gente ficou sabendo. Meu filho mais velho, na época, estava com 18 anos, o André, ele ia vir para os Estados Unidos fazer faculdade em Boston. Ele ia embarcar no dia 25 de agosto. No dia 5 de agosto, véspera do meu aniversário, a gente recebeu a notícia do médico, porque meu marido resolveu levar ele no médico para fazer um check-up antes de ir para os Estados Unidos, e a gente recebeu a notícia que ele estava com um câncer no rim, um câncer muito agressivo. Tentamos todos os tratamentos que existiam na época, foram 4 meses, assim, de muito sofrimento. É muito difícil você ver seu filho sofrendo. O câncer, ele é uma doença muito cruel, não só para o paciente, mas para a família inteira. E o André veio a falecer no dia 25 de novembro de 2013, agora acabou de fazer 10 anos que ele faleceu. E aí, nesse momento, de novo, né? A gente, na vida, a gente tem escolhas. Muitas vezes eu não escolho aquilo que me acontece, mas eu escolho, sim, como que eu lido com aquilo que me acontece. E nesse momento, o Matias tinha 16 anos, a Carol tinha 9, e aí eu tinha uma escolha: me trancar num quarto e chorar o resto da vida, ou agradecer, porque eu fui premiada em conviver com o André durante 18 anos. Ele era uma pessoa muito, muito iluminada, muito especial. Todo mundo que conhece sabe do que eu estou falando. E agradecer por ter tido essa oportunidade desses 18 anos, acreditar que, de alguma forma, o amor continua nos conectando, né? A gente só não está no mesmo plano, mas em algum momento a gente se reencontra, e ter forças para continuar seguindo. Afinal de contas, Matias e a Carol também tinham perdido um irmão e precisavam da gente. Se a gente se desesperasse, abandonasse, eles perderiam não só um irmão, mas também uma mãe, um pai, e a vida ficaria muito mais difícil. Então a gente respirou fundo e decidiu seguir em frente. Claro que questionando milhões de coisas. Nessa época comecei a pensar sobre a nossa qualidade de vida, sobre a questão dos filhos virem fazer faculdade nos Estados Unidos, se a gente ficasse no Brasil, como seria, e a gente, a partir disso, começar uma decisão de uma mudança de vida, até que em 2018 a gente mudou para os Estados Unidos, depois de, né, aplicar para o nosso visto. Quando o Green Card foi aprovado, a gente veio, e recomeçar essa vida aqui, que tem, eu posso contar mais um capítulo de desafios, de pequenos desafios. Quem mudou de país sabe bem do que eu estou falando. É lindo, maravilhoso, todo mundo fala, imagino que fale para você também, né, Bibi? Ai, morar em Portugal, que máximo, que lindo, que incrível. Realmente, Portugal é lindo, maravilhoso, tive a oportunidade de conhecer ano passado, amo Miami, Estados Unidos é um país também muito bom, mas não é fácil. E eu acredito que vamos dizer, esse poder da escolha. Você tem o poder da escolha, não daquilo que te acontece, mas de como você vai encarar aquilo que te acontece. E isso, vamos dizer assim,
Quando eu escolho olhar de uma forma positiva e eu aprendi, né, esse conceito muitos anos atrás e a gente trabalhava muito o conceito do protagonismo versus vítima, né, que a gente na época chamava de locus de controle, que é o nome mais técnico, né, para quem estuda esse assunto. É, é uma opção. Eu quero ser vítima da situação e ficar sentada chorando as consequências daquilo que está ao meu redor, ou eu escolho ser protagonista da minha vida e, apesar de tudo, das dificuldades, dos desafios ao meu redor, eu olhar para aquilo que está sob o meu controle e agir naquilo que está ao meu controle para transformar essa situação numa situação para superar esse desafio, para encarar isso. E eu acho que vamos dizer, esse olhar eu sempre escolhi na minha vida, esse protagonismo, esse olhar não de vítima, mas de condutora da minha vida e não focar. Eu acho que essa é a grande chave do negócio. Quando eu foco a minha atenção para o que está fora, para a situação que está fora, que eu não tenho como controlar, eu não tenho como controlar o incêndio na minha lavanderia, eu não tinha o que fazer, eu não tinha como controlar a doença do meu filho. Então, quem põe a atenção nisso se desespera, se angustia, porque você sabe que você não pode fazer nada. Só que nesse momento, se você concentrar o seu olhar para aquilo que está dentro de você e que você tem controle, que é a sua escolha, a sua decisão, a sua atitude, como você vai encarar e o que você pode fazer com os recursos que você tem, isso começa a te trazer uma força surpreendente, porque a gente começa a perceber que eu faço uma ação e eu, de alguma forma, dou um passo em direção a superar aquela dificuldade. E isso me traz uma sensação de força, de poder, de coragem para dar o próximo passo, e quando você menos percebeu, você já enfrentou e superou aquele desafio, por maior que ele seja. E eu acho que isso é um conceito muito poderoso e que está ao alcance de qualquer um de nós. Basta você tomar consciência e observar qual tem sido a sua escolha. Uau, Paola, é assim, eu já podia acabar a entrevista por aqui, porque já temos uma aula fantástica aqui de inteligência emocional, de como dar a volta por cima, de superação, meu Deus, quantos. Pronto, é exatamente o que você disse agora, não é? Se nós colocarmos o foco nas coisas ruins que aconteceram, isso só é uma bola de neve, né? Assim só vai crescendo, crescendo. E vai crescendo também as emoções que nós temos. Então, se colocarmos o foco exatamente no que nós conseguimos controlar, ainda também pode ser uma bola de neve, mas no sentido contrário, no bom sentido, né? E aí, quando nós conversamos um pouquinho, eu te pedi para separar uma frase. E eu penso que essa frase veio muito desta fase de superação. A frase escolhida aqui pela Paola foi: serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para perceber a diferença. Essa última parte, então, eu acho que é a mais importante do contexto, né? Mas eu queria só que tu me dissesse um pouquinho por que essa frase faz mesmo sentido e se foi só naquela época ou se hoje em dia ela ainda faz sentido no teu caminhar, na tua trajetória como um todo. Na verdade, esse é um lema de vida que eu uso há muitos anos e faz parte assim né, das minhas orações diárias há muito tempo na minha vida. Eu acho que ela me ajudou realmente, porque já vinha sendo trabalhado dentro de mim há muito tempo isso. E eu acho que essa frase, ela resume tudo isso que eu falei, né? Porque realmente, vamos dizer
assim, você ter serenidade para não se desesperar com as coisas que nos acontecem ao nosso redor e que a gente não tem controle, é a essência disso tudo que eu falei, que eu sinto que é o pilar que me ajuda a mover ao longo da minha vida. Ter coragem para fazer aquelas que eu posso, porque isso também, né, muitas vezes a gente se coloca numa situação de vítima para não fazer o esforço que eu posso dentro dessa situação. Então, a gente tem que ter coragem de perceber naquele momento e conseguir dar os passos e usar os recursos que você tem. E a sabedoria para perceber a diferença, porque muitas vezes a gente se confunde e fica tentando mudar o que não dá para mudar e se acomoda naquilo que você devia mudar e você não faz, e depois você fica reclamando que você não chega no resultado, né? Então, eu acho que tem algumas coisas aí muito conhecidas na vida, a nossa tendência é querer mudar o outro. A gente quer mudar o marido, a gente quer mudar os filhos, a gente quer mudar os clientes, a gente quer mudar todas as pessoas ao nosso redor, e isso é impossível. Em contrapartida, mudar a mim, mudar os meus hábitos ruins, mudar as minhas crenças limitantes, isso eu posso, mas muitas vezes eu não faço. Então eu acho que esse realmente assim é uma frase que é um lema de vida para mim. Quando você me pediu a frase, me deu assim aquele pânico, porque eu falei, meu Deus, que frase. E depois aí você falou assim, alguma coisa que seja um lema. Eu falei, óbvio, tem que ser o meu grande lema de vida e que para mim faz toda a diferença. E que faz todo sentido depois dessa história toda, e que, assim, essa história foi a história resumida de alguns anos, não é? Eu sei que tem muito mais. Agora eu queria te perguntar, assim, eu arriscaria, e depois de ouvir um pouco da história, eu acho que qualquer um arriscaria, de saber qual foi o momento que a Paola conseguiu fechar os olhos ou erguer a cabeça e sentir, eu sou poderosa. Tem assim, eu sei que são muitos, não é? Depois dessas histórias, diariamente temos a certeza de que tu foste poderosa por muitos dias, mas eu quero saber de ti, assim, qual foi o momento em que tu sentiste que era poderosa, que eu fechei os olhos e falei assim, eu consegui. Desse momento, né, quando eu falei da mudança da lavanderia, e eu lembro exatamente, porque a lavanderia era um galpão grande e que na parte da frente tinha um mezanino, onde era o escritório, no segundo andar, no primeiro e no segundo andar era o escritório, e no segundo andar tinha umas janelinhas que a gente podia ver o galpão inteiro. E eu me lembro, em março do ano 2000, quando a gente já tinha concluído toda a mudança, de eu estar parada ali em cima no escritório, olhando por essa janelinha e falando: "Uau!". Você vê aquela fábrica inteira, que 4 meses atrás era um galpão vazio, repleto de máquina, toda aquela tubulação, toda aquela ligação elétrica, hidráulica, vapor, tudo aquilo funcionando, né, a todo vapor, me deu essa sensação de muito poderosa, porque eu não foi que eu fiz tudo aquilo sozinha, mas eu coordenei. Aquilo foi um sonho meu. Se eu não tivesse movimentado, nada daquilo tinha acontecido. Eu fui atrás do prédio, eu achei o prédio que eu tinha sonhado do jeito que eu queria para a lavanderia, eu conduzi a equipe para fazer toda aquela mudança, então sempre contei com uma equipe maravilhosa e consegui, mas eu sabia que aquilo era o meu poder, a minha capacidade. Então esse foi um momento realmente, assim, que me trouxe essa sensação que você descreveu. Claro, o dia que a gente chegou aqui nos Estados Unidos de mudança, foi um outro momento importante, que a gente sabe tudo que a gente planejou e que a gente fez, né, e que largou para trás, porque acho que as pessoas também não param para pensar como a gente tem que ser corajosa de largar
uma vida inteira, né? No Brasil, Paola Tucunduva já tinha construído uma história, já era uma pessoa assim, né, reconhecida. A gente deixa a família para trás, a gente deixa muitas vezes a formação. Meu marido é advogado de formação. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele não pode exercer advocacia, porque aqui é completamente diferente. Você tem que ter o bar, né? Você tem que ter a formação aqui, tudo aqui. Então, é assim, a gente tem que ter muita coragem, né? E aí eu vejo esses, assim, alguns momentos na vida, mas esse especificamente da lavanderia é uma cena que eu posso tirar uma foto e que eu tive essa sensação que você descreveu. E para aqueles dias assim que são, vai, entre aspas, menos bons, não é? Quando nós estamos embaixo, todos temos, né? Todos temos essas fases. Nós mulheres, então, com os hormônios assim, sempre altos e baixos. Qual é o teu segredo? O que tu diria para as outras mulheres assim para dar um up? Para o que normalmente é um batom vermelho, é uma roupa mais cheguei, é um salto alto, é um dia de spa? O que te faz subir o degrau assim? Eu tô embaixo, mas eu não posso ficar assim. Preciso colocar aqui o meu batom vermelho. Eu acho que eu uso um pouco de tudo isso em alguns momentos, né? Quer dizer, coisa de me arrumar. Gosto de uma caminhada, às vezes, quando eu estou muito né, desanimada. Tem dia que a gente acorda assim, e aí eu, às vezes, fazer uma caminhada é uma coisa que me faz muito bem, ainda mais na natureza, né? Poder respirar um pouco do ar puro e tudo mais. Às vezes uma meditação é uma coisa que eu gosto bastante, que me faz muito bem. É... E às vezes é ficar quieta um pouco, aceitando ali aquele momento de dificuldade, respirar fundo, mas principalmente eu acho que é a fé. A fé é um pilar muito que faz muita diferença na minha vida, e eu acho importante assim, quando eu falo em fé, para mim fé é algo acima de religião. Eu sou católica, mas não sou praticante, então não tenho um vínculo religioso muito forte. Admiro quem encontra em alguma religião um caminho para desenvolver a sua fé. Acho isso muito legal. Não foi o meu caso, mas não é por não ter uma religião que eu não tenho uma fé. Eu tenho uma fé muito forte. Eu acredito que essa força maior no universo, que cada um dá o nome que quiser, pode ser Deus, pode ser Jesus, pode ser a minha força interior, pode ser a força do universo, só que é o nosso bem. E que tudo aquilo que a gente passa, mesmo as piores coisas que a gente passa, elas existem para nos desenvolver, para nos ajudar a ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que essa certeza de que tem essa força maior que só quer o meu bem me ajuda a passar por esses momentos mais difíceis e às vezes até aceitar um pouco do desânimo. Eu aqui estou na praia, então eu adoro alguns momentos, nem que seja sentar na varanda para olhar o mar, descer até a praia, para poder pôr o pé na areia e olhar o pé no mar. Acho que a água do mar, né, dá uma lavada na alma, mas acima de tudo é essa fé, essa certeza de que tudo é para o meu melhor, que tudo vai passar, mesmo as coisas boas e as coisas ruins, né, passam e tudo caminha para o meu desenvolvimento, para eu me tornar uma pessoa melhor. Isso me dá uma tranquilidade para passar desses momentos difíceis de desânimo e de altos e baixos, como você falou. E como é importante nós comemorarmos, né? Assim, comemorarmos tanto as vitórias, né? Ou como fazer o luto daquelas situações em que nós não foram tão boas, né? Para dar como concluído um processo, né? Um processo da vida ou um momento que seja bom ou que seja ruim. Claro, tudo na sua devida proporção, mas tirar os bons momentos ou os aprendizados daquele momento menos bom, né? Acho que tu é uma pessoa que, pronto, que depois de sabermos dessa história toda é uma expert também nisso, não é só no coaching e na transformação de pessoas, mas sim na transformação pessoal, que é um exemplo fantástico.
Nós poderíamos ficar aqui falando sobre muitas coisas, inclusive eu tenho muita curiosidade para saber sobre o grupo das mulheres que tu agora lideras aí. Mas eu queria, trazendo um pouco mais para o final agora já da nossa conversa, saber o seguinte: qual é, se dentro desta fé, né, dentro desse poder maior que nós acreditamos, chegasse alguém e te dissesse: tens o direito de escolher um poder. Quero saber qual seria um poder só e por quê? Essa pergunta é boa. É, eu acho que eu pediria paciência, porque eu sou muito impaciente, muito apressada, quero as coisas do meu jeito, na hora que eu quero, e nem sempre o tempo de Deus é o nosso tempo. E eu acho que então a paciência para saber esperar a hora certa das coisas acontecerem na nossa vida, a paciência para os pequenos detalhes do dia a dia, nos relacionamentos, na vida, em que, né, outro dia, esse fim de semana, minha filha estava aqui, porque ela está morando em Nova York, está na faculdade, e aí a gente estava numa loja que ela quer comprar uns presentes e tal, e um monte de coisa de quebrar na mão, a loja cheia, não tinha carrinho, aquela fila enorme no caixa, eu segurando um negócio, a vela com uma tampa de vidro, aí eu vou mexer, não sei o quê, cai a tampa de vidro, quebra a tampa de vidro, dali a pouco minha filha vai pegar um carrinho, deixa cair aqueles globos que tem água dentro de Natal e não sei o quê, faz aquela sujeira na loja. Eu já fico nervosa, saio gritando com ela no meio da loja. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso ter um pouco mais de paciência, porque é um negócio tão pequeno, perder o humor ali por uma situação tão simples. Tanta inteligência emocional para outras coisas e essas. E para as pequenas eu preciso mais paciência, então acho que o poder que eu pediria hoje em dia é essa paciência tanto para o grande de saber esperar o momento certo das coisas, como para as pequenas coisas que às vezes eu me irrito com coisa muito pequena, totalmente desnecessária. Eu sou leonina, né? Fogo, essa coisa muito cheia, forte de emoções e tal, mas tem momentos que eu acho que um pouquinho mais de paciência me ajuda muito. Muito bem, vejam só. Até essa mulher que tem toda essa inteligência emocional precisa de paciência. Portanto, o mundo eu acho que precisa um pouco mais de paciência. Eu, como Ariana, também sou muito assim. Não tenho paciência, quero tudo para ontem. Mas eu cada vez mais tenho visto o quanto as pessoas com pressa, com falta de paciência, nas mínimas coisas, mas que às vezes não é por causa daquela situação em específico, mas vem de trás e as pessoas carregam muito rancor, muito sentimento ruim, muito estresse, e claro que a hora que enche a panela, aquilo transborda. Acho que as redes sociais, o vício no celular, a velocidade das informações estão deixando a gente mentalmente abalados e a gente precisa virar isso, né? E eu acho que a gente tem muita coisa que a gente pode fazer, atividade física, que ser especialista é uma delas, a meditação é outra, a gente não pode deixar essa ansiedade tomar conta da gente. É verdade, temos muito a aprender. Um, sempre, para mim agora também é sempre muito difícil fazer o fechamento do programa, porque eu por mim ficava aqui horas e horas e horas conversando com uma mulher que é esse exemplo assim que nos deu uma aula já nos primeiros minutos de programa, muitos ensinamentos. Como o programa diz, não é? Nós aqui o Poderosas tem uma brincadeira com o pó de rosas, pode sim, podemos, e eu tenho aqui essas rosas a serem entregues virtualmente, não é? Para ti, em homenagem a essa mulher que eu já admirava há 20 anos. Agora então eu tenho o prazer de mostrar para muitas mais mulheres, muito mais outras pessoas, o porquê dessa minha admiração para ti.
Então eu quero te agradecer imenso por ter aceitado esse convite. Foi rápido, né? Entre o convite, o aceite e já a gravação, eu achei fantástico, porque é assim, nós somos impacientes as duas. E então eu te entrego, te ofereço essas flores em homenagem à minha admiração. E quero saber de ti, para quem tu ofereces essas algumas flores e qual é a mulher que te faz aí, que te tenha alguma coisa a oferecer para tua vida. Gostaria de entregar rosa para duas mulheres muito especiais que me inspiram muito. Primeiro, para minha mãe, que é uma pessoa que me ensinou essa fé acima da religião, essa fé que, para mim, é a base que me sustenta e me movimenta. Né, guerreira com a força dela e com tudo. E a outra é a Luísa Helena Trajano, que é a líder do Grupo Mulheres do Brasil, a fundadora desse grupo maravilhoso que hoje movimenta mais de 120 mil brasileiras fazendo um trabalho voluntário pelo nosso país, pela nossa comunidade brasileira, onde quer que ela esteja. Hoje está pelo Brasil inteiro, mais de 20 países, fazendo a diferença no mundo. É uma mulher com uma visão da força que a mulher tem para transformar a nossa sociedade, e uma mulher que faz acontecer, né? Uma mulher simples, que veio de Franca e transformou o Magazine Luiza de uma lojinha que a tia dela fundou em Franca, no maior varejista do Brasil, e hoje fazendo um trabalho pelo mundo, pelas causas de sustentabilidade, de violência doméstica, de educação e de saúde, e ajudando a transformar o mundo. Hoje nós temos brasileiras lá em Dubai, em nome do Grupo Mulheres do Brasil, para falar sobre sustentabilidade no grande evento que está acontecendo, e assim como no mundo inteiro. E eu tenho a satisfação de ser líder desse grupo aqui no sul da Flórida, junto com a Solange Gomes e a Lu Lewis, e ter a oportunidade de estar um pouquinho mais perto da Luísa, me inspirando ainda mais e aprendendo com ela, seria uma outra mulher que eu também daria essas rosas. Muito bem, muito bem. Olha, quem sabe um dia eu tenho a Luísa Helena aqui no nosso programa também, seria fantástico. Paola, mais uma vez, obrigada. Obrigada por ser essa mulher de exemplo, ser essa mulher que nos ensina. Obrigada por aceitar o convite, por partilhar um pouquinho da tua vida e da tua superação aqui conosco. Tenho certeza que, assim como eu, agora outras pessoas vão passar a te admirar também. E pronto, eu vou te deixar agora com as últimas palavras, né? Se quiser dizer alguma coisa, eu aproveito para me despedir aqui. Agradeço demais por ter aceito. Um beijo muito grande e espero continuar te vendo assim, sempre brilhando. Obrigada. Eu que agradeço, Bibi. Eu quero só realmente agradecer todo mundo que está aqui nos ouvindo, nos acompanhando. Uma gratidão poder compartilhar, e se alguma das minhas palavras pode ter acendido uma luz no seu coração, uma inspiração, essa é a minha grande missão de vida, por isso eu só tenho a agradecer a cada oportunidade que eu posso, de alguma forma, estar levando uma palavra, uma mensagem e ajudando alguém que naquele momento está precisando ouvir isso. Então, gratidão a todas vocês, delícia estar aqui. Se quiserem me acompanhar, me seguir, Paola Tucunduva em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, adoro interagir, eu mesma que respondo todas as mensagens, então me segue lá, me acompanha, e eu vou adorar saber que você ouviu aqui esse podcast, que me conheceu por aqui, que a gente, quem sabe, a gente pode ir se cruzando aí nesse mundo maravilhoso. Muito obrigada. Essa foi a Paola Tucunduva no Poderosas Podcast Feminino. Obrigada e até a próxima.